Paz do Senhor, povo de Deus, boa noite. Para vocês que seguiram nosso story hoje, sabem que nós temos um compromisso especial agora às 22 horas. Com um convidado especial, o pastor César Moisés. Pastor Cleidivan, paz do Senhor Jesus. Jesus, segura minha mão. Eu viajei pra Jerusalém. Pastor César Moisés já está por aí. Você já conhece o pastor César Moisés? Um grande teólogo assembleano, pentecostal. Tem abençoado muito a minha vida com os seus livros. Pastor Marco, saudades. Trilha sonora top, né? Pois é, vocês vão conhecer hoje o pastor César Moisés. A gente vai comentar aqui sobre algumas lições, sim. Ele é de Goioré, Paraná, viu, Ana Germano? Nós vamos comentar sobre algumas verdades sobre o batismo com o Espírito, no Espírito ou do Espírito. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, meu amigo. E aí? Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Muito tempo, hein? Quanto tempo, hein? A barba até Agora, cresceu. rapaz, tribulou aí o negócio, hein? É o Quarentena frio aí. aí, se fechar. É o frio aí? Aqui no Rio de Janeiro não tem frio, né? Na minha terra lá no Paraná tem frio. Agora aqui não tem não, né? Eu não sabia que o senhor morava no Rio. Pensei que o senhor morava no Paraná. Não, eu moro no Rio, é. Entendi. E aí, Pastor, como é que você vamos... tá? Tudo bem? graças a Deus, na medida do possível, lutando, estudando, crescendo pela graça de Cristo Jesus. A sua família tá bem? Graças a Deus. E a sua, tudo bem? Bem. Então tá Graças a bom. Deus. Eu vou desativar os comentários. Já começaram a falar bobagem aí. Bom Ah, mesmo, é? pois nem tudo que... E o estresse com esses bobão. Deixa eu desativar os comentários. Amigo, um assunto pertinente, né? Eu tive uma live com o Gutierrez, foi muito boa, muito bom também o Gutierrez. Não, o Gutierrez é muito preparado. Foi através da sua vida que eu me aproximei mais dele, Sim. o conheci mais um pouquinho. Pastor, nós sabemos, nós até tocamos nesse assunto na live passada. A pessoa pode ser a habitação do Espírito Santo, no contexto de ser salva, mas não ser cheia do Espírito Santo. Ela pode não ser batizada com o Espírito Santo. Os discípulos, Jesus disse em João capítulo 15 que eles estavam lavados pela palavra. João 17, Jesus disse que eles eram dele. Mas só lá em João 20 eles recebem o sopro. Né? Sim. E em Atos eles são cheios, são batizados conforme Jesus prometeu em Atos 1. Sereis batizados. Em Atos 8, Filipe prega, as pessoas receberam a palavra, receberam o evangelho. Mas só depois que Pedro e João desceram lá, oraram por eles, diz a Bíblia, receberam o Espírito Santo. João capítulo 1, eu até comentei com o senhor que nós iríamos falar sobre isso hoje. João apresenta Cristo Jesus e João afirma, ele é o que batiza com o Espírito Santo.
E nós desenvolvemos teologicamente, nós temos aprendido isso à luz da Bíblia Sagrada e com os teólogos que Deus os tem levantado. Que é uma experiência a mais. É um revestimento, e revestimento é para quem já está vestido. A pessoa pode avançar. Vamos lá, meu pastor, fale para nós. Comece falando, como eu te perguntei, que muita gente, mesmo tendo a live com o Gutierrez, ainda tem pessoas que não conseguem fazer a conexão correta. O batismo com o Espírito, no Espírito, do Espírito. Bem, primeira coisa que eu acho que é muito importante da gente ver, pastor Eliseu, o senhor me permite, é fazer uma distinção muito importante. Distinção bíblica. Todos nós, teólogos, pregadores, ensinadores, cantores, crentes em Cristo Jesus, a nossa regra de fé e conduta é a Bíblia. Não é o achismo. Então, em primeiro lugar, o batismo no Espírito Santo, conforme o pentecostalismo prega, é bíblico? É. Essa é a primeira questão. Não é um achismo, não é o César Moisés que diz, não é o Eliseu Rodrigues que diz. É a palavra de Deus que diz. Então, em primeiro lugar, é a Bíblia que estabelece essa questão. Do jeito que o pentecostal entende batismo no Espírito Santo, ele está na Bíblia? Está. Se encontra na palavra de Deus do jeito que o pentecostal entende. Quem é que trabalha esse aspecto? É um escritor que foi médico chamado Lucas. Ele não é do colégio apostólico, não faz parte dos 12, mas ele é um crente salvo em Cristo Jesus, que aceitou o evangelho, e passou aí a examinar, pela sua acurácia, pelo seu conhecimento, pelo seu cuidado, passou a investigar a vida de Jesus Cristo de Nazaré. Então, este homem foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus para produzir 2 grandes documentos do Novo Testamento. O Evangelho de Lucas, que leva o seu nome, e o livro de Atos dos Apóstolos. O que é que esse evangelho tem de diferente dos outros 3? Ele se enquadra dentro de uma categoria que nós conhecemos como sinótica. São 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Por que sinóticos? Porque eles têm determinadas histórias parecidas ou, às vezes, absolutamente iguais entre si. Porém, é importante destacar que o evangelho de Lucas é o maior de todos, tanto dos sinóticos, em termos de quantidade de texto. Em termos de quantidade de texto. Então, Lucas tem, por exemplo, 600 versículos a mais do que os outros evangelhos. Então, só para você ter uma ideia. Ele relata coisas que são parecidas, mas ele também relata coisas exclusivas. Essas coisas exclusivas, dentre essas coisas exclusivas, nós temos os aspectos da infância, as narrativas da infância de Jesus, que são muito importantes para nós aqui. Então, primeiro ponto, o batismo no Espírito Santo, conforme o pentecostalismo prega, é uma doutrina solidamente enraizada na Bíblia Sagrada, em 2 importantes documentos fundadores do cristianismo e da fé cristã, porque existe a fonte, tá? E existem os afluentes. Então, veja bem, as epístolas são afluentes. A fonte são os evangelhos. Se não tivesse evangelhos, não teria epístolas, meus amigos. Não tivesse Atos dos Apóstolos para contar o padrão da igreja, não teria como a gente entender. O que é a igreja? Porque tem Atos contando para a gente o que é essa comunidade fundada por Jesus Cristo, que é o seu corpo místico. Então, de onde nós extraímos a doutrina do batismo no Espírito Santo? Das narrativas do Evangelho de Lucas e do livro de Atos dos Apóstolos. Então, primeira coisa, é bíblico. Ah, mas os Evangelhos e Atos são biografia e história, não servem para doutrina. Quem disse isso? Isso é um pecado que se comete na teologia,
que é Para criar, mim, uma das maiores heresias de John Stott, né? infelizmente, é criar uma categoria de livros mais importantes e menos importantes. Isso é absurdo. É o que eles chamam de criar um cânon dentro do cânon. Tá errado. Primeira coisa. Então, o primeiro erro já é aí, é no início. Quem é que disse que esses textos não servem para fundamentar doutrina? Se alguém disser para mim, narrativa não serve para fundamentar doutrina. Pois bem, de onde é que nós tiramos a ideia de que nós caímos? Da narrativa de Gênesis. Narrativa de Gênesis. Então, se não serve, então nós vamos ter que rever a ideia de queda, a ideia de proto-evangelho que nasce lá no capítulo 3 de Gênesis, do anúncio, né, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Ali já começa o milagre, ali já começa, é o proto-evangelho. Não necessitamos de Salvador, Sim. se não Então, necessitamos de desconstrói Salvador, tudo. Jesus é uma mentira. Acaba tudo. Então, vamos parar com essa conversa. Primeira coisa é parar com essa conversa de que esses textos não servem para fundamentar a doutrina. Segunda questão. No tocante ao que você disse, eu não sei se você quer tocar nesse assunto sobre... Você falou já de João Batista, que é uma figura muito importante, e eu quero explicar uma coisinha bem rápida aqui. Posso falar ou você quer falar alguma coisa? Pode, peraí. Kelvin, você precisa me ajudar, eu tô com 1000 pessoas. Ele não quer assistir isso. Criança, o pastor Eliseu tem um filhinho, né, o Eliseu Júnior, e então ele deve estar sentindo falta do papai, por isso que ele está aí fazendo isso. Eu sei o que é isso aí, meu amigo. Minha filha já tem 22 anos, tá? João, você vai chegar lá. Então, assim, mas quando você fala de João, você está citando o texto do Evangelho de João, mas falando do João Batista. João Batista, vamos distinguir. Você está falando do apóstolo do amor, que escreveu, que relatou o que o João Batista disse. Isso. E sobre João o Batizador, eu tenho uma coisinha bem rápida para dizer, que é a seguinte. Quando a gente lê esses textos, a gente precisa se lembrar de uma coisa muito importante que quase nunca é lembrada. Nós não estamos ainda no Novo Testamento, sabia? Sabia disso ou não? Sim. Aí alguém diz assim, mas aí, cara, mas está escrito em Mateus, está escrito em Lucas, está escrito em Marcos, está escrito em João, como é que não é Novo Testamento? Preste atenção. O Novo Testamento, literariamente, ele abre em Mateus capítulo 1. Porém, do ponto de vista histórico, do ponto de vista da dispensação, tá? O Novo Testamento não é ali. O Senhor Jesus Cristo disse, a lei e os profetas duraram até João. Então, João Batista é o último profeta do Antigo Testamento. Então, ali, Jesus está atuando dentro do contexto de Antigo Testamento. Então, é uma coisa muito importante que as pessoas, às vezes, não param para pensar. Pensando na narrativa de Lucas, que você até citou anteriormente, quando nós conversamos, e se você quiser complementar, né? Depois Lucas nós vamos chegar lá. não respeitar essa diferenciação. Sim, mas é importante entender uma coisa. Parece. Sim, sabe por que parece? Porque no Antigo Testamento as pessoas eram cheias do Espírito Santo. Claro que eram. Os profetas eram homens. Não. É uma continuidade. Sim, mas preste atenção numa coisa muito importante, pastor Eliseu. Lembra que eu falei para o senhor, eu falei, menciona esse assunto que eu tive uma percepção de uma coisa aí, foi uma coisa nova, um pãozinho francês bem quentinho que Deus me deu na hora ali que a gente estava conversando desse negócio. Não é nada requentado não, é pão fresco. Seguinte, Números capítulo 11, a gente tem o que nós poderíamos chamar de um primeiro Pentecostes, onde os 70 são cheios do Espírito. Profetizam só uma vez. Então, falam, assim, né? Isso, falam. E se sabe que estão cheios do Espírito porque eles estão falando. Então, com certeza, eram línguas estranhas. Isso não há dúvida. Não há dúvida. Eles estavam numa experiência estática e falando. Então, a primeira coisa que precisa se entender. Essas experiências existiam no Antigo Testamento. Já existiam no Antigo Testamento. Tá? O que o profeta Joel vai profetizar no capítulo 2? Que depois vai ser derramado sobre... Ou seja, não vai ser uma coisa gotejada, vai ser a promessa de Moisés cumprida. Moisés falou, tomara que todo o povo de Deus fosse profeta. O que acontece em Atos 2 é exatamente o cumprimento de Joel e o desejo de Moisés. Todo mundo sendo cheio. Então, até ali,
Quando Lucas relata que que Isabel foi cheia do Espírito, que Maria foi cheia do Espírito, que a criança mexeu, né, no ventre da mãe de Isabel, todas essas questões aí, elas são questões dentro do Antigo Testamento. Ali é Antigo Testamento acontecendo ainda. Havia experiências de enchimento do Espírito, mas não havia ainda a abundância, ou seja, nós tínhamos pessoas esporadicamente que recebiam. Em João 7. Isso, aí é diferente. Aí vem em Atos dos Apóstolos, Plenitude. capítulo 2. Então isso é plenitude. Plenitude e para todos. Não mais algo que fosse para alguém que foi escolhido desde o ventre. Maria cheia, Simeão, Zacarias, Isabel e João. Sim, exatamente. Depois, e assim, interessante, gera fala. Zacarias é cheio, fala. Maria é cheia, quando ela fala, Isabel é cheia, João estremece, e o João que é cheio é profeta. É sempre falando. Ou seja, tem sempre um aspecto de oralidade, tem sempre um aspecto miraculoso. Sim, há um fenômeno envolvido, sobrenatural, não é uma coisa natural. Então, o entendimento... Isso, são pequenos pentecostes, pentecostes pessoais, pentecostes familiares, são localizados. O que acontece a partir de Atos 2 é que é como se fosse uma barragem de uma represa que se rompe, aí solta a represa agora para inundar todo mundo. Não é mais agora por medida. Existem promessas que começam a se cumprir num tempo e chegam no tempo da plenitude. Então, Atos 2 é o cumprimento do desejo de Moisés, a profecia de Isaías, Ezequiel, Jeremias e de Jesus. E que Joel disse. Joel capítulo 2, versículo 28, exatamente. Em João 7. Exatamente. Entendeu? Então, assim, é preciso se entender isso. Está enraizado na doutrina da palavra de Deus. O que o pentecostalismo prega sobre o batismo no Espírito Santo é algo que encontra respaldo na palavra de Deus, não é só num versículo específico. É o texto bíblico inteiro, ele perpassa o texto bíblico inteiro. Então, é preciso que as pessoas entendam o seguinte. Eu e você, todos nós interpretamos a Bíblia e temos pressupostos para interpretar a palavra de Deus. Ninguém chega na palavra de Deus sem pressupostos. Todos nós temos. O cessacionista, ele tem um pressuposto. O pressuposto dele já vai amarrando a visão dele, condicionando, levando a visão dele para ver o que ele quer ver na Bíblia. O nosso também, você poderia dizer, mas de você, mesma coisa. Só que o nosso nós estamos mostrando para você entender. Essa ideia de que os textos narrativos não fundamentam doutrinariamente é uma ideia falaciosa. É uma ideia falaciosa, artificial e extremamente incoerente. Então, primeira coisa, é o primeiro pressuposto. A Bíblia é ou não é a palavra de Deus? É. Se ela é, eu vou extrair a doutrina da palavra de Deus de toda a Bíblia. Não existe textos mais inspirados e menos inspirados. Não existe textos mais autoritativos e menos autoritativos. Ou todos eles têm autoridade, ou não têm. Então, em primeiro lugar, o que nós apregoamos, o que nós ensinamos está fundamentado na Bíblia Sagrada, ponto final. É isso aí. Como o senhor citou, para introduzir. João, no capítulo 1, ele apresenta o cordeiro que tira o pecado do mundo. Porque, crendo em Cristo, a salvação já estava permitida. Ok, certo. Okay. E João apresenta como aquele que batiza com o Espírito Santo. Ou seja, é aquele que tem a autoridade, ele é o batizador. Isso. Algumas pessoas dizem, todo crente é batizado. Não é. É aí que está a diferença, né, pastor? Do batismo do e do batismo no, que Antônio Gilberto assemelha com co. Sim. Ok. Explica a diferença, Gutierrez tocou nesse assunto, mas temos pessoas diferentes aqui. O batismo do e o batismo no. Então, o que acontece? Quando existem duas palavrinhas que eu queria que as pessoas gravassem, anotassem. Eu não sei se você vai deixar salvo essa live aí, vai pôr no teu canal, alguma coisa. Não sei o que você está fazendo. Está deixando salvo? Sim. Então, veja bem. As pessoas vão assistir depois, queria que elas anotassem. Se não puderem anotar agora, se não pegaram papel e caneta, queria que elas anotassem. Existem duas palavrinhas muito importantes. Nós temos que fazer essa distinção. Uma delas é separabilidade teológica, que é a separação teológica da conversão e do batismo do Espírito Santo. São duas coisas diferentes. Tem que separar teologicamente. Então, primeira coisa, separabilidade teológica
E segunda coisa, subsequência, que é aquilo que vem depois. Então veja bem, existe uma diferença entre você ser inserido no corpo de Cristo pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo, nesse momento, é o batizador. Ele pega você e insere você no corpo de Cristo. Eu Isso posso ler, acontece... pastor, para eles anotarem a referência? Sim, isso acontece na conversão. Na conversão é o Espírito Santo, está lá no texto, é no texto de João mesmo que diz. 1 Que ele Coríntios 12, deixa eu ler em Coríntios, que Paulo confirma Pode ler. isso. 1 Coríntios, capítulo 12, anota aí, gente, versículo 13, falando do batismo, da ingressão no corpo de Cristo, na igreja. Todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo. Todos temos bebido de um espírito. Aqui é o batismo no corpo. Esse batismo é operado pelo Espírito Santo. Não é isso, pastor? Exatamente. César? O Senhor Jesus Cristo, né, nesse momento, é o corpo. Então, o Espírito Santo nos ingressa no corpo de Cristo, que é a igreja. Então, em primeiro lugar, o Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, para que o homem possa se converter. Então, o Espírito Santo de Deus, mediante, né, a sua atuação, o seu trabalho, a fé da pessoa que está recebendo, a santificação. Ele insere... Esses são aspectos que vão se seguir, né? Mas o primeiro aspecto é o quê? É a conversão. Então, o Espírito Santo, isso, pega a pessoa e insere ela no corpo de Cristo. Então, o Espírito batiza a gente no corpo de Cristo. Nesse ponto, o que acontece? A gente é selado. A gente recebe um selo de propriedade de Deus. É o selo do Espírito, é o penhor do Espírito, é a garantia de que Jesus Cristo vai vir nos buscar, porque nós somos os depositários do Espírito. Então presta atenção. Efésios 1. Exatamente. Quando você faz uma conta, muitas vezes você empenhora alguma coisa, seja o seu nome ou seja um bem. Para você tomar de volta o bem ou para o seu nome ficar limpo, você tem que pagar essa conta. Então é o que Jesus faz. O Espírito Santo habita em nós e a promessa é de que ele virá nos buscar para tomar de volta o seu Espírito. Claro que tudo isso é simbólico, porque o Espírito é Deus. Mas assim, isso é a garantia, que ele vem. Propriedade do. Então, nesse ponto, todo crente tem o Espírito Santo. Eles podem anotar também, pastor, Romanos 8:9, né? Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. É isso aí. Todo crente, todo salvo tem o Espírito Santo como residente. Isso aí. Então, assim, é templo do Espírito. Então, independentemente de ser pentecostal, de não ser se é convertido, se segue o evangelho e de se... Pastor vamos supor, César, se é... pode lembrar de João 1 de novo? João apresenta o Cordeiro que tira o pecado do mundo e aquele que batiza com o Espírito. Sim. Então, tem gente que está aqui... São duas situações. Duas situações. Tem São gente duas que situações. ficou no Cordeiro que tira o pecado. Sim. Mas ainda não recebeu o outro. Mas agora você precisa... Isso aí. Então, assim, teologicamente a gente fez a separabilidade, né? Separamos uma coisa da outra. Ok. Tá claro para as pessoas. Agora existe uma coisa chamada subsequência. O que é a subsequência? É aquilo que vem depois. Então, só para a gente entender bem, o batismo no Espírito Santo segue a conversão. Ele vem depois. Mas esse depois é uma coisa que só o Espírito Santo mesmo que pode avaliar. Por quê? Vou explicar. Eu aceitei Jesus num dia e no outro eu fui batizado no Espírito Santo. Eu tinha um dia de crente, eu nem sabia o que era isso. Então, assim, eu já vi pessoas, faz muitos anos, hoje em dia tá difícil ver isso, mas eu já vi pessoas aceitar Jesus e ser batizados com o Espírito Santo na mesma hora. Na mesma hora. Então, alguém vai dizer assim, mas vem cá, mas ele nem tinha se convertido. Como é que você sabe? Ele pode ter convertido, fazia 1 minuto, 10 segundos, e o Espírito Santo o batizou. É a ação do Espírito. Do Espírito. Sim, mistério, não tem como. Controla. É isso aí. Então, assim... O vento, né, pastor? É um sopro. É um sopro. É um sopro. Você tem que saber fazer essa distinção. A distinção da separabilidade teológica, conversão é uma coisa, batismo do Espírito Santo outra, e a subsequência é uma coisa que acontece dentro do tempo de Deus que eu e você não podemos medir. Mas isso não impede do crente buscar? Não. Se o crente tiver tempo, não recebeu dessa forma extraordinária, como eu recebi, outras pessoas recebem ainda mais rápido. Ele tem que buscar, porque é isso que diz a palavra. A
palavra é bem clara. De Atos Sim. 1 a 2, né, pastor? Eles estavam orando. Clamando no 50º dia de Pentecoste. É isso aí. Ou seja, no 50º dia, depois de 50 dias, né, depois da Páscoa, Jesus foi que o Espírito Santo desceu. No 50º, o Espírito enche. Exatamente. Exatamente isso que aconteceu. Então, Paulo, assim, 3 dias. 3 dias. Entendeu? Então, é um mistério da parte de Deus, só que alguém poderia dizer, mas por que a necessidade do batismo do Espírito Santo? Meu Deus, Jesus, como segunda pessoa da Trindade, como Deus, na sua forma humana, o que ele precisou? Ele precisou ser cheio do Espírito. Está aí no Evangelho de Lucas. Então, Jesus precisou dessa assistência do Espírito, porque nesse corpo que nós aqui temos, que é sujeito a todo tipo de coisa, nós precisamos da assistência do Espírito. Sem essa assistência do Espírito, nós não conseguimos realizar o trabalho que precisa ser realizado. Então, o revestimento de poder é para que nós façamos aquilo que Jesus Cristo iniciou e que nós temos que dar continuidade. Então, veja bem, eu costumo dizer o seguinte: se os discípulos de Jesus, que enfrentaram sem dúvida alguma barreiras, dificuldades, provações, perseguições, ninguém duvida disso, é um fato, precisaram, mesmo depois de andar 3 anos e meio com Jesus, aprender direto de Deus. Rapaz, Jesus não era teólogo, Jesus era Deus contando histórias. Então presta bem atenção. Se o próprio Jesus precisou da assistência do Espírito Santo, por que eu vou prescindir, vou abrir mão disso? Eu preciso muito mais. Se os discípulos que andaram com Jesus por 3 anos e meio, veja que faculdade, meu amigo, precisaram do revestimento de poder e só depois que eles começaram a fazer o trabalho, só depois do revestimento de poder. Não foi antes, só depois. Por que nós hoje, depois de 2000 anos de história, vamos abrir mão disso? Não, a gente não precisa disso. Pelo contrário, a gente precisa mais ainda do que eles. A gente tem mais necessidade ainda desse enchimento do Espírito para fazer o trabalho que o Senhor Jesus Cristo deixou na mão da igreja para fazer. A igreja não pode abrir mão disso, pelo contrário, ela precisa disso. No Espírito, poder para cumprir a missão. Exatamente. Ou seja, ele como penhor nos santifica, como você disse, nos regenera, vai trabalhando a gente vai produzindo o fruto do Espírito. Agora, ele como revestimento de poder, e é nesse aspecto principal que há uma diferença muito grande entre Lucas e Paulo, porque, veja bem, o próprio pastor Antônio Gilberto ensinava isso, e ensina nos seus livros ainda, que a revelação ela é progressiva. A revelação não se dá de uma vez por todas, e você não extrai de uma vez por todas de um só texto. Então preste atenção. A revelação sendo progressiva, Deus não deu tudo para um único autor. Ele deu, né, para mais de 40 autores ao longo de 1500 anos a revelação. Então Paulo recebeu da parte de Deus uma porção, assim como outros servos de Deus no Novo Testamento receberam outra. Eles não são contraditórios, mas eles são complementares. Então veja bem. João investe muito na ação do Espírito na salvação, Paulo na santificação. Lucas é mais, pastor, a capacitação do Exatamente, Espírito. É isso aí. Então são todos complementares, porque nós precisamos de todos esses aspectos. Então isso precisa ser entendido e muitas vezes não é entendido. Quando nós trabalhamos com esses autores, nós não podemos fazer o seguinte: eu vou pegar Paulo para entender João, vou pegar Paulo para entender Lucas. Está errado. Paulo tem que ser lido à luz de Paulo. Lucas tem que ser lido à luz de Lucas e João à luz de João. Quem determina o tipo de interpretação que vai ser feita é o próprio documento. Então, por exemplo, eu não posso ler Salmos como eu leio, por exemplo, Mateus. São categorias literárias diferentes. Eu não posso pegar o Inário de Israel... Para quem escreveu e quando escreveu já... Sim. Não, e o gênero literário, que é muito importante. Sim. Era o Inário Oficial de Israel. Eu não posso pegar o Inário Oficial de Israel, onde sempre, no campo da arte e da música, sempre existiu o que nós chamamos de licença poética. Eu não posso tomar aquilo da mesma forma como eu vou tomar os textos de Mateus, por exemplo. São inspirados por Deus, mas são diferentes. De Mateus do que de Salmos, né, pastor? Sem dúvida alguma. Não que Salmo não tenha valor, pelo contrário, tem um imenso valor. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a forma de ler esses textos são diferentes. Então, a mesma coisa, quando vai se fazer a interpretação de um texto lucano,
e a interpretação de um texto paulino. São diferentes as formas de se interpretar. O pressuposto básico é que ambos são palavra de Deus, inquestionável, absoluta, e nós Paulo trata somos... mais a consequência de ser cheio, o Isso, é isso fruto. aí. É isso Lucas aí. já vai antecipando em Lucas Esses o que a aspectos. igreja seria em Atos. Exatamente, é isso aí. Entendeu? Então, se não tiver essas bases aí, no início da interpretação, tudo que você for interpretado ali para frente está errado. Obviamente que os resultados vão ser errados. Então, você precisa já entrar de início com esses pensamentos já junto com você, ter isso bem claro. Nós temos registros históricos pós-reforma ou desde a reforma, ali depois dos apóstolos, pais da igreja, de lá para cá. Há registros, pastor, de experiências carismáticas, pentecostais, pneumatológicas? Então, essa pergunta é muito importante. Como grupo, né, o pentecostalismo pode ser um fenômeno novo, como grupo majoritário, porque hoje o cristianismo de vertente carismática pentecostal é o mais populoso da face da terra. Tem mais cristãos pentecostais e carismáticos no lado protestante, claro que no lado cristão em geral, o catolicismo ainda lidera. Mas do ponto de vista protestante, absolutamente é o primeiro grupo mais populoso da face da terra, é protestantismo carismático pentecostal. Então, assim, dizer que isso é uma invenção estadunidense, norte-americana, que nasceu em 1901, né, lá em Topeka, no 1901 é mais um Kansas. reconhecimento social, né, pastor? Em 1906, com Rua o Azusa. William Seymour na Rua Azusa, é um engano. Sabe por quê? Porque, por exemplo, aqui no Chile, né, país aqui da América Latina, nosso vizinho, aqui no Chile uma igreja metodista já tinha se pentecostalizado em 1899, antes ainda. Aqui uma igreja metodista aqui já tinha se pentecostalizado antes. Entendeu? Antes de lá. Só que não tomou o vulto que lá tomou. Lá deu aquele boom, né? Nos Estados Unidos e tal, estourou. Então, não é uma invenção estadunidense. Sempre houve, durante toda a história, As manifestações grupos do Espírito. carismáticos. Sempre houveram. Nunca ficou sem. Se você estuda a história, eu estou lendo, por exemplo, uma obra, História e Memória, de um autor, de um dos maiores medievalistas que existe. Um francês, ele deve ter falecido faz uns 3 anos, que é o Jacques Le Goff. Secular, não tem nada a ver, não é protestante, nem nada. Ele atesta isso que eu estou dizendo. Esses grupos que tinham experiências estáticas, que tinham essas experiências com o Espírito Santo, sempre existiram. E tem um outro detalhe. Esses grupos sempre foram marginalizados porque eles colocam em perigo o sistema, porque o sistema, rapidamente, ele vicia, se torna viciado, o sistema religioso. Esses grupos, eles buscavam contato direto com Deus, com o Espírito Santo. É lógico, todo mundo sabe, que neste contato direto houveram muitos excessos. Acontecem excessos, acontecem meninices, acontecem extrapolações. Mas daí dizer que tudo que aconteceu era meninice, era extrapolação, é mentira. Como É igual também até dizer... hoje a maioria dos que criticam os pentecostais colocam ênfase nos excessos da igreja Nos de Corinto, excessos. mas Eles se pegam... esquecem do que Paulo permitiu e esperou deles. Sim, exatamente. Eu queria, inclusive, te falar, eu fiz uma postagem há 2 dias aí no meu Instagram, que depois até, se você puder indicar aí pro pessoal seguir a mim, para eles, como você sempre faz mesmo. Eu fiz uma postagem mostrando isso, porque eu recebi 2 perguntas de um pastor aí do Brasil, ele dizendo com preocupação da despentecostalização que está havendo na igreja dele lá, nesse lugar. E aí ele me mandou 2 perguntas e eu respondi aí. Alguém pode dizer, mas Paulo disse que o dom de línguas, né, no capítulo 14 lá de 1 Coríntios, era o menor dos dons. Olha só, Paulo podia dizer isso porque ele falava mais língua do que todo mundo lá em Corinto. Agora, quem não é batizado no Espírito Santo pode falar isso não. Os dons para quem fala mais do que todo mundo. Isso, exatamente. Agora, quem não fala nada não pode dizer isso não. Paulo podia dizer porque ele falava. Tá entendendo? Claro, meu irmão.
Ele falava e ele É tinha igual o outros pregador que dons. quer começar a pregar 9 e quer pregar até a meia-noite. Ah, se alguém, meu irmão, Paulo pode estender o sermão, porque se alguém morrer, ele ressuscita. Agora tu. E outra, tem gente que ganha de Paulo longe, sabe como? Paulo pregou a noite inteira pro Eutico cair da janela. Tem gente que prega 5 minutos e já tá todo mundo dormindo, entendeu? Boa, boa, boa. Ele ganha de Paulo, né? É uns caras, pastor, preocupados com disciplina. Irmão, se vai ter um lugar, ou se tem um lugar que você não vai ter problema com indisciplina, é no cemitério. Sim. Porque onde há vida, haverá excessos. Mas ali, pastor Eliseu, não era meramente uma questão litúrgica. Tem gente que pensa que o problema ali é litúrgico. Era a vida deles. E isso aí, era uma disputa em todas as áreas. Se você pega no capítulo 3 de 1 Coríntios, Paulo diz assim, eu não pude escrever para vocês como espirituais, mas como carnais. Por quê? Porque vocês disputam. Estão se dividindo porque um diz eu sou de Pedro, outro diz eu sou de Apolo, outro diz eu sou de Paulo. Vocês estão divididos e Cristo está dividido? Conta Não pra está. história lá, pastor. Entendeu? Eu ouvi o senhor falar uma vez, que muitos sensacionistas, se não me engano, estavam ocultando os testemunhos. Ah, sim. Meu caro, olha só. A história é contada por quem escreve. E quem escreve é que decide o que ele quer contar. Ah, porque o cara contou tudo, contou nada. Você quer saber da história do Brasil pela perspectiva dos nativos? Pergunta para eles se eles acharam uma bênção ter sido conquistados pelos portugueses. Uhum. Quem escreve a história é o português, é o conquistador, é o colonizador. Pergunta para os colonizados aqui que foram mortos, estuprados, foram queimados, se eles acharam legal ser descobertos, se eles se achavam perdidos de alguma coisa aí. Pergunta para eles. É lógico que a história seria outra perspectiva se nós lêssemos na nossa história, quando nós estudamos no colégio, pela perspectiva do nativo. A gente lê pela perspectiva do conquistador, do europeu, do branco. Então, a mesma coisa nós pentecostais, carismáticos. Nós fomos marginalizados. Tinha o domínio da escrita. Sim, rapaz. Olha só, pastor Eliseu. Os livros de história de igreja que nós temos, todos eles são livros escritos por reformados. E obras da envergadura, né? Os calvinistas, os sensacionistas. Sim. Então, o que ele fazia? Sim. O que eles faziam quando eles viam grupos minoritários, pequenos, que eram carismáticos? Larga isso pra lá, isso é inexpressivo, isso aí é maluco, é gente exótica. Omitia. Isso é um fato. Está sendo feita uma revisão. Está sendo feita uma revisão hoje em dia. Quem fala isso é o Alistair McGrath, que é aquele teólogo que eu gosto muito, que é um anglicano lá britânico. Ele sempre está dizendo isso. Hoje em dia vem sendo feitas revisões históricas, porque se descobriram, pelo livro de outros autores seculares, esses fenômenos. Muito antes lá de 1900. Muito antes. Rapaz, esses fenômenos datam. Eu tenho um livro de... Eu vou te passar um link depois, aí você passa para a tua rede, pro pessoal. Eu escrevi um texto aí secular, num evento aí de história, e eu escrevi sobre o pentecostalismo, e eu mostro de um livro secular, onde o cidadão conta exatamente esse aspecto. Que o pentecostalismo, se a gente for ver, eu vou até pegar ali o livro para mostrar para você aqui. Pega lá que eu vou pegar o seu. Quer ver? Só um minutinho aqui, já vou pegar ali para mostrar. Gente, ó, esse aqui é o livro que eu tenho do pastor César Moisés. Claro, ele tem outros, ele vai falar dos outros livros aí para nós, mas pensa num livro tremendamente edificante. Vou mostrar a capa direita aqui para vocês. Tiro o print para vocês adquirirem esse livro, ó. Pentecostalismo e pós-modernidade, quando a experiência sobrepõe-se à teologia. Meu Deus do céu, esse livro, pastor César, tu tava crente, hein? Meu Deus do céu. Tava crente, meu amigo. Graças a Deus aí nesse tempo aí, rapaz. Ó, o livro que eu tô falando Estamos falando vocês... aqui, gente, que na história
para não ficarem pensando aí que o Ó, pentecostalismo e pentecostalidade só vem a partir de 1900. Não. esse Na livro aqui, ó, história já tinha tá vendo experiências. aqui? Esse é um livro escrito por historiadores seculares. É da editora WMF Martins Fontes. Não é editora evangélica, é editora secular. Livro secular, tá? De Alain Corban, que é o organizador. História do Cristianismo para compreender melhor nosso tempo, de editora secular. É isso que eu quero colocar para vocês. Então, ele diz aqui, olha o que ele diz aqui. Um dos autores, são vários historiadores, né? Um desses historiadores vai dizer o seguinte aqui. Ok. Cristianismo na América do Norte, 440 páginas aqui. Vou achar aqui para ler o trechinho para vocês, porque é muito importante esse trechinho aqui para nós pentecostais. Protestantismo na América do Norte, tal. Aí vai colocar aqui. Tá. Ele fala aqui protestantismo, pentecostalismo, deixa eu achar. Já só para colocar para vocês o que é que ele diz sobre isso, protestantismo estadunidense, papapá. É muito importante essa parte, porque eles colocam justamente uma coisa importante da gente entender que vem muito antes desse tempo que o pessoal pensa, que é o tempo aí que surgiu o pentecostalismo, que é um movimento novo. Não, não é. O pentecostalismo não é uma coisa nova do jeito que se pensa. Simplesmente foi abolido, né, foi esquecido Os pelas registros pessoas de vieram a forma partir de proposital. 1901. E 1901, 1906. Mas eles vão dizer aqui, de forma muito clara, né, que eu só estou querendo achar o capítulo aqui, porque não é um capítulo sobre pentecostalismo, é quando eles falam de forma geral, entendeu? Do cristianismo, e aí eles colocam isso. E eu achei muito bonita essa fala aqui, porque vem da parte de um historiador secular, né? Não é um historiador protestante, ou seja, é uma pessoa insuspeita, uma pessoa que não tem interesse na discussão, tá entendendo ou não? Então, isso para mim é muito importante. Tá aqui. Deixa eu ver. Mística, jansenismo. Aqui. Página 358. Aqui, ó. Ele diz aqui. Depois da Guerra da Secessão, 1861, 1865, da abolição da escravidão, da industrialização e de uma imigração católica importante, o protestantismo americano do fim do século XIX e início do século XX ainda passará por um despertar importante. Certos meios metodistas estavam descontentes com a morosidade e pessimismo ambientes, o que faz nascer movimentos de santificação que reivindicam as origens do movimento wesleyano, insistindo, portanto, na importância da experiência individual do Espírito Santo e da santificação. Em 1906, olha bem, na igreja de Azusa Street, em Los Angeles, se produz um grande despertar, acompanhado de manifestações de glossolalia e de cura. Seu pregador é William Seymour, 1870-1922, filho de ex-escravos. Esse movimento, logo chamado de pentecostal, popular e multirracial em suas origens, se difunde rapidamente no sul dos Estados Unidos e em outras partes do mundo. Na Europa, a partir de 1906 e na França, nos anos 1920, para tornar uma das famílias cristãs mundiais mais importantes. O leitor bem informado, olha bem, reconhecerá nesse desenvolvimento as raízes de uma grande parte das tendências protestantes hoje chamadas evangélicas. Aí vem, apesar de terem um vínculo importante com os Estados Unidos, pentecostalismo, suas origens são europeias e remontam pelo menos ao século XVII, se não à própria Reforma, ou seja, século XVI. Vem desde esse tempo. Está aqui nesse livro secular, tá? História do Cristianismo, Vou pegar um negócio aqui. de Alain Corban, e o autor, o historiador que coloca isso, ou seja, ele coloca que a raiz, que já tinha essas manifestações, século XVII, se não já no século XVI. Só que os outros historiadores, isso é porque é só uma pinceladinha mesmo.
Mas os outros historiadores contam que isso nunca desapareceu. Em toda a história sempre houveram manifestações do Espírito Santo, mas essas manifestações foram omitidas aqui. Estou lendo esse livro aqui, que é do Jacques Legoff, História e Memória, onde ele coloca isso também. Então, enfim, primeira coisa a entender é que não é um fenômeno puramente americano e nem recente. Você conhece esse livro? Sim, eu tenho esse livro, 2000 anos de cristianismo carismático, né? Não é isso? Sim, sim. O Espírito Santo nunca deixou de dar dom, não, de inspirar, nunca de deixou. levantar, de usar as pessoas com curas, milagres, profecias. Sim, sim. Isso sempre existiu ao longo da história do cristianismo nesses 2000 anos, é o que eu estou dizendo. Só que era marginalizado. Esses grupos sempre foram vistos de forma assim, com o pé atrás, porque o que a gente diz ter? Nós temos uma experiência direta com o Espírito Santo. Muito bom esse livro também, viu? Nós cremos Só que Deus geralmente, intervém na história. sim, só que geralmente quando eu vou escrever, principalmente para apologética, defender o pentecostalismo, vou falar no meio secular, eu não uso esse livro, sabe por quê? Ele é muito bom. Porque alguém vai dizer, mas é lógico, o cara é pentecostal, ele tem interesse. Então eu prefiro usar um livro de um cara desse, que não é crente, entendeu? Desses caras aqui, que aí eu mostro. E esses aqui? Por que eles dizem a mesma coisa que esse aí está dizendo? Eles não têm interesse, porque eles não são pentecostais, não são cristãos, são nada. Eles são historiadores. 16 aí. Ele diz que se você pode colocar já na Reforma, que já tinha essas coisas. Ele falou, tem gente que pensa que nasceu do século XVI. É isso aí. Mas só que durante a história, isso ele está falando de grupos pentecostais. Mas grupos de manifestação do Espírito sempre teve. Nunca parou de ter. Nunca deixou de ter. Por exemplo, o pastor Ezequiel Soares, que é um biblista muito preparado, pastor da Assembleia de Deus em Jundiaí, interior de São Paulo, ele disse o seguinte, tem gente que fala muito mal do montanismo. Muita gente fala mal de Montano, que já no século II tinha as manifestações do Espírito Santo com ele. Mas o que ele diz? Tudo que se sabe de Montano não foi nenhuma linha de Montano, é os outros que escrevem de Montano, falando mal. É como se alguém dissesse assim, o Eliseu, ele era um herege. Se daqui 50 anos ninguém tiver acesso a nenhuma mensagem que você pregou, nenhum texto que você escreveu, e só tiver a palavra dessa pessoa, vai acreditar em quem? Nessa pessoa. Então, quer dizer, o de Montano não tem nada, não sobreviveu nada, não chegou nada. O que chegou foi dos outros falando. O pastor Ezequias falou, eu não tenho dúvida de que é uma ciumeira por parte dessas pessoas falando mal de Montano, porque tinha gente importante, Tertuliano, por exemplo. Tertuliano, que cunhou a palavra trindade, um homem importante, pertencia ao montanismo, meu irmão. Está cheio de pai da igreja, gente importante que pertencia. Então, o montanismo já era perseguido porque a instituição, o cristianismo institucionalizado, ele tem medo do cristianismo espiritual. Porque o cristianismo espiritual não tem compromisso com o sistema, tem compromisso com Deus. Respeita homens de Deus, respeita a liderança, mas não respeita o sistema em si. Então, quando o sistema está meio deteriorado, Deus pega e manda uma chuva do espírito dele e levanta um povo e manda esse povo fazer a diferença. Certeza. Por que hoje nós já estamos precisando viver uma reforma no pentecostalismo hoje? Porque tem muito pentecostalismo hoje de gabinete. Sim. De escrivania. A pessoa não tem mais pentecostalismo de verdade. E até gente se dizendo pentecostal, mas Sim, é isso aí. Entendeu? Tem uma série de maluquices acontecendo por aí. Então a gente precisa, de fato, pregar o evangelho e pregar a doutrina pentecostal, porque foi isso que nós herdamos dos nossos pais. A gente precisa trabalhar sobre isso. O que é o batismo do Espírito Santo? É um revestimento de poder, é uma capacitação espiritual para que nós cumpramos aquilo que Jesus Cristo deixou para cumprirmos. Sem essa capacitação espiritual, nós não temos condição de cumprir. Nós não temos condição de chegar lá. Para o senhor, para a gente falar sobre as línguas. Atos 2 e 1 Coríntios. Sim, vamos falar da natureza dessas línguas. Isso. Sim, e as línguas vamos falar. Sim, diferenciar, né, o recebimento do Espírito do dom do Espírito. O dom de língua, do falar em língua como sinal. A língua como sinal de batismo e a língua como dom. São duas coisas diferentes. A gente precisa saber disso. Entendeu? Tem gente que não continua falando língua porque ele não recebe o dom para continuar falando. Aí a gente cobra. Não, mas esse aqui não fala mais em língua, mas ele pode não ter recebido o dom para falar em língua. O dom.
Meu Porque Deus. tem o dom de falar em língua e tem a língua como sinal de que foi batizado. Entendeu ou não? Então são coisas que a gente precisa aprender a diferenciar e amadurecer. Nós estamos engatinhando do ponto de vista teológico, porque nós pentecostais sempre fizemos a obra, sempre corremos atrás de evangelizar, corremos atrás de fazer o trabalho. Então a gente não parava para pensar, escrever. Então isso é muito novo entre nós, principalmente aqui no Brasil. Então por isso que há tanta desinformação espalhada. Pastor, Entendeu? pentecostal de gabinete é incoerência. Sim, mas está cheio, meu amigo. Eu É lamento te dizer, mas incoerência, está né? cheio de Tá, pentecostal tá, de tá, gabinete. tá. Porque o pentecostal ele fica com medo de ser acusado pelo sensacionista, pelo neocalvinista, É, de heresia. Ele tem medo. E aí, tendo medo, ele pega e fica negando e a desde pentecostalidade Atos 1, o dele. pentecostalismo é sair de quatro paredes, meu irmão. Sim, é fazer o Anunciar que o tem que ser feito. evangelho, o evangelismo, é ganhar almas para Jesus. Exatamente. Tem uma outra coisa muito importante do Evangelho de Lucas e do livro de Atos, que nesse livro aqui, Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, eles colocam que no Evangelho a narrativa é episódica e em Atos a narrativa é sustentada, é mais linear, ela é mais contínua, entendeu ou não? Então, só isso aqui, para você interpretar, dá pra gente fazer umas 5 lives dessa aqui, sabe por quê? Que olha só, o que significa narrativa episódica? Significa que não foi escrito de forma cronológica. Os textos foram colocados e arranjados daquela forma com uma finalidade teológica. Então é a narrativa episódica, pega os episódios e coloca os episódios. Eles não necessariamente estão em ordem cronológica, você está entendendo? É como, por exemplo, o Evangelho de João. O Evangelho de João coloca a purificação do templo logo no capítulo 2, não é isso? Só que a purificação do templo acontece no final do ministério de Jesus, porque É. se acontecesse no início, Jesus teria Dali sido ele já morto logo foi no para início. ser Sim, interrogado. mas por que João coloca ali? João está inventando? Não, porque tem um programa teológico. Os evangelhos não são biografias, são produções teológicas. Então, na produção teológica joanina, precisa acontecer no início, porque está se falando da purificação de Jerusalém, da purificação dos judeus. E a primeira purificação acontece no quê? No símbolo da religiosidade, que é o templo. Então, por isso que é colocado ali, é deslocado cronologicamente para se arranjar teologicamente. Então, é narrativa episódica. Em Atos é Tem narrativa umas 5 sustentada. lives para explicar essas coisas, cara. Sim, entendeu? Então, assim, Eu quero esses lives assim, aspectos, sérias, com conteúdo, com meus amigos. pastor Eliseu, eles estão por trás da interpretação. Por isso que a gente tem que ler sobre o contexto, o gênero literário, porque isso é muito importante para a gente poder fazer a interpretação correta do texto bíblico, do texto sagrado. Entendeu? Pastor, fala o nome do seu canal para as pessoas se inscreverem no seu canal. Rapaz, eu tô sem canal, eu tive alguns problemas, e aí eu tô sem canal, tô sem fanpage, e eu tô só com o Instagram mesmo agora, Por entendeu? causa dos vídeos e dos textos? Não, realmente eu fiquei sem, entendeu? Houve um problema de administração, eu fiquei sem o canal e sem a fanpage. Gente, tá aí, ó. Eu vou colocar aqui nos comentários. Talvez algumas pessoas tenham mais facilidade de pegar, pastor, o Instagram nos comentários. Como é o seu Entendi. Instagram? O meu Instagram é PR César Moisés. PR. César Moisés, tudo junto, sem ponto, sem nada, tudo junto. PR César Moisés. Tá aí, gente. Vocês precisam acompanhar o ministério do pastor César Moisés. Não tem como desativar os comentários agora. O assunto já acabou e eu preciso agora saber se vocês aprenderam, se vocês gostaram. O pastor Wellington Rocha, presidente da Assembleia de Deus, CAGADB em Rio Verde, disse que amou a live. Ah, Amou ele a é meu aula. amigão, viu? Ele é meu amigão, até tem uma brincadeira que nós somos sósias, só que eu tô de barba aqui, então eu devo estar bem diferente dele. Que ele disse que o pessoal confunde ele comigo e ele ia fazer o seguinte, ele falou pra mim que ele ia substituir eu em algum evento, só que ele ia colocar um ponto no ouvido, aí eu dito pra ele o que ele tem que falar, entendeu? Fala pra ele Aí aí. é fácil, ele é esperto, né? Ele falou, não, porque eu não vou saber falar essas coisas que você fala, então você põe um ponto no meu ouvido, eu só vou fazendo de... Ele é muito esperto. Eu fiz uma live Ele é com meu ele amigão. ontem, pastor César. Ah, é? Poxa, pai, ele é meu amigo. Você Gente, botou aqui PR César Moisés, mas faltou o arroba, e por isso que acho que não tá indo, não é isso ou não? Ou não? Tem nada a ver? Não. As pessoas só colocam lá, já vai achar.
Ah, Quem vai entendi. começar a seguir o pastor César Moisés, coloca o dedinho aí assim, ó. Ai, ai, ai. As pessoas gostaram do assunto. Tem gente falando que foi pouco. Muito bom aí, hein? É Foi bom pouco, dizer que foi foi pouco. pouco. Graças Mas a a Deus. gente vai continuar. A gente vai É bom, continuar. pastor, porque Ó, é e tem tão um que tá bom, né? lendo Tão Matrizes gostoso que a Teológicas, pessoa ó. diz: ah, não, agora não. Passa Olha rápido, aí. né? É, é verdade. Meu amigo, muito obrigado, viu? Muito obrigado pelo Sempre à carinho. disposição, pastor Eliseu. Sempre à disposição, viu? Sabes que eu admiro sua inteligência, sua intelectualidade, sua sabedoria, a unção de Deus na sua vida e sua Amém. coragem. Você é muito Amém. corajoso. Tá a O serviço. Tá a pentecostalismo é isso. serviço do reino. Serviço do reino e do povo de Deus aí, tá? Amigo, pode falar para os irmãos de seguir. Fala, me segue aí, gente. É isso aí, meus irmãos. Me ajuda aí me seguindo. Por quê? Porque às vezes eu quero postar um vídeo, alguma coisa, e diz que tem que ter mais de 10 mil seguidores para você poder fazer o Bota vídeo arrastar aparecer para aí. cima e tal. Isso, Pois é. então. Então me ajuda aí. Eu tô com 6 mil e pouco, já são. Desses 6 mil e pouco, acho que uns 5 mil foi você que mandou, viu, pastor Eliseu? Amém, meu irmão. Vai ter muito mais em nome de Jesus. Então vamos ver se pelo menos eu completo 10 mil aí hoje para poder. Ter 4 mil aí para poder ter essa oportunidade de passar esse conteúdo pro pessoal aí. Amigo, a É sempre próxima muito live, bom. então, sobre as línguas. Sim, Atos da 2. natureza das línguas. Vamos A analisar. natureza das línguas. Atos e Coríntios. Perfeito. Vamos fazer isso. Obrigado, até a próxima. Deus abençoe. Obrigado, Nath Martins, pelo carinho. Deus abençoe a todos. É isso aí, gente. É bom seguir pessoas preparadas. Você precisa seguir Instagrams de quem pode abençoar você, de quem vai te fazer crescer, de quem vai alimentar o seu dia, de quem vai te fazer pensar. Ok? Pastor César é extremamente preparado. Tá bom? É um homem que o livro dele já tem alcançado muitas nações, muito respeitado no meio pentecostal. Aguardo vocês na nossa próxima live. Faremos aí junto com o pastor César sobre esse assunto que muita gente já me perguntou e é bom falar em forma de conversa, né? Nós vamos comentar com vocês sobre a natureza das línguas em Atos e a natureza das línguas na carta de Paulo aos Coríntios. Deus abençoe.